Amém? A paz do Senhor para todos. Que bom que você veio, né? Como a Simone falou. Infelizmente, muitas pessoas deixam de receber bênçãos e também atrasam, né, as bênçãos por conta de ser teimoso, né? Porque eu penso assim, se nós temos uma igreja para congregar, então nós temos que ter compromisso de estar nela. Nós não podemos perder, né, os cultos. E muitas pessoas podiam estar, mas, infelizmente, não faz muita questão. Mas vamos lá para a gente que veio hoje querendo crescer um pouquinho mais em Deus, amém? Eu vou falar sobre a mulher auxiliadora. Vou falar para as mulheres aqui hoje. A Sâmula vai falar para os filhos, né? E o pastor vai estar falando para os homens. Então vamos lá. A mulher auxiliadora. A auxiliadora, ela presta ajuda, né? Então, a mulher que ela é auxiliadora, ela presta ajuda. Ela está do lado o tempo todo, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, né? Ela está sempre junta. Nós, mulheres, temos que entender que nós não podemos pensar somente em nós. Tem muitas mulheres que ela só pensa nela. Esquece que ela está, né, casada, que ela tem um homem do lado dela, que ela precisa prestar ajuda para esse homem. Tem nenhuma mulher que assim não, né? Não? Que bom. Então, nós não podemos pensar só em nós. Auxiliar é você apoiar emocionalmente o seu esposo, ouvir, conversar, encorajar o seu marido. Auxiliar na criação das crianças, né? Não é obrigação só da mulher e também não é obrigação só do homem, é dos dois, né? Você tem que estar junto. Auxiliar no financeiro também, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham e o dinheiro é dela. Ela não está nem aí, talvez está precisando pagar uma conta, está precisando resolver alguma coisa, ela fala, o dinheiro é meu, você se vira. E está errado, né? Nós que somos mulheres auxiliadora, nós vamos estar junto também na finança com o nosso marido. Não tem essa, o dinheiro é seu e o dinheiro é meu, não. É tudo junto. Amém? A mulher auxiliadora, ela vai estar nos projetos, né? Eles vão sonhar juntos, né? Quando eu sonho, converso com meu esposo, com meu marido, e nós vamos começar a sonhar juntos. Todos os projetos vão ser juntos. Para que você casou? Para você decidir as suas coisas sozinha? Né? Para você projetar algo só? Não, tem que ser tudo junto. Casamento é isso, é junto. Se vocês quiserem falar também, pode, tá? Quando eu estiver falando. Isso aí que você está falando é uma coisa que, principalmente hoje em dia, acontece muito, né? As mulheres, elas estão ali dispostas mais a trabalhar e fazer aquele dinheiro só para elas. Isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão cultivando muito, né? Elas não cultivam tanto essa questão aí de dividir, né? Isso é muito lindo. A gente cresce quando a gente une as finanças, né? Com a gente lá em casa, desde o começo que nós casamos, o dinheiro é meu. Não interessa se eu ganho mais. Nossa, eu ganho mais. Então, não. Você vai ter que juntar para fluir melhor, né, no lar de vocês. Quem aqui tem a finança junto? É isso aí. Vai fluir, hein? Pode esperar. Nós, mulheres, também... Vamos só perguntar de novo. Quem aqui tem as finanças juntos? É pouco, né? É pouco. Por isso que eu perguntei de novo. Está pouco, né? Tem que unir. Lá em casa, quem sempre ganhou mais foi minha esposa. Sempre. Né? Hoje eu não trabalho para mim, eu trabalho junto com ela, né? Mas quando eu trabalhava fora, o salário dela era tipo 10 vezes mais que o meu, tipo assim, umas 10 vezes mais que o meu. Estou falando aqui com bem franqueza. E isso nunca me chocou. Por que nunca me chocou? Porque
esse salário, que era quase 10 vezes mais que o meu, era meu também. Vocês estão entendendo por que não me chocou? Então não me chocou, porque ela não restringia esse salário que ela ganhava, que era mais do que o meu, quase 10 vezes, ela não restringia a mim, era meu também. Ela trabalhava, ralava, sempre foi de van escolar, sempre, são 20 anos trabalhando de van escolar, e toda a vida ela recebeu mais do que eu, quase 10 vezes mais. Mas isso nunca me chocou pelo fato de que era dela, mas também era meu, mesmo eu não estando trabalhando com ela na época. Eu trabalhava, eu era assalariado, e a gente ganhava muito bem naquela época na van escolar. Então era quase 10 vezes mais do que o meu, vocês imaginam. E aí eu poderia muito bem, ter ciúme, ou inveja, ou eu fazer um complô contra ela e tal, mas para que se o dinheiro era meu também? Então, aí está a essência, a gostosura de unir as finanças. Ninguém vai brigar por causa porque é dos dois. Você não vai brigar por causa do seu próprio dinheiro, vai? Quem vai brigar por causa do seu próprio dinheiro? Não vai. Então, essa é a essência, Então, vamos mais adiante aqui. Eu coloquei que cada um, dentro do lar, tem que desenvolver um papel. Muitas mulheres querendo assumir o papel do marido. Uma coisa que nós não podemos, nós não conseguimos. Nós temos que cada um vai desenvolver o seu papel, o esposo dele, o filho dele e a mulher também o dela. E vocês sabem muito bem qual é o papel de vocês. Não precisa a gente falar aqui, Então vamos lá. Aí você me fala, pastora, mas eu faço as coisas porque meu esposo não faz. Muitas mulheres falam assim, Ele não faz, eu fico ali esperando, não faz. Ele não vai fazer mesmo, porque você é apressada, vai na frente e faz. Eu era assim, eu era desse jeito, falava, amor, isso e isso, não resolvia, eu já ia lá e fazia. Então, não é assim, não vai fazer nunca. Então, nós precisamos parar de ser apressadas, esperar, Fala e espera. Eu até coloquei aqui que eu ouvi uma vez uma pastora falando que os homens parece que eles do futuro. Tudo que a gente fala para eles falam, eu vou fazer. Qual homem fala isso aí? E vocês é do futuro, meu querido. Só pode. Ela falava assim, que a gente pede uma coisa para o esposo, sabe o que eles falam? Isso, eles falam isso. Vou fazer, amor. Só porque parece que eles ficam uns 6 meses esperando, projetando, não sei, parece que a cabeça é bem lenta, Mas nós não podemos entrar na frente e querer fazer, Vamos esperar, pediu, falou, espera. E eu sempre falo com meu esposo que tudo com jeitinho, vai acontecer. Se a mulher for uma mulher chata, enjoada, que fica enchendo o saco, aí que ele não vai fazer mesmo. Não vai. Vai empacar lá e não vai fazer. Vai demorar uns 6 meses, os homens do futuro. Mas nós precisamos, aprender que cada um tem o seu papel, tá? Não vamos entrar na frente e querer ultrapassar o papel do outro. E outra coisa, nós não conseguimos, nós vamos adoecer, nós não conseguimos. Por que a gente fica com essa agonia toda? Não vai dar certo. Comigo não deu certo. Tenho certeza que com vocês também não vai dar. Então vamos deixar cada um desenvolver o seu papel. Outro assunto que é bom a gente falar. Mulheres auxiliadoras têm que respeitar. Muitas mulheres não respeitam. Não respeita a opinião do seu esposo, os desejos, os limites, A gente precisa respeitar. Cada um tem suas opiniões, seus desejos, seus limites. Você tem que entender que as coisas não podem ser só do seu jeito. Já viu isso? As mulheres sabem muito bem disso. Elas querem tudo do jeito delas, E não é assim. Não vai ser assim. Amém? Se não tiver respeito, vai chegar uma hora que seu marido vai cansar. Aí vai ter problema. Gente, comigo, eu estou falando porque comigo aconteceu isso. Igual eu falei para vocês, eu era um pouquinho agoniada e um dia meu marido falou, ei, espera aí. Não dou conta de ser igual a você não, cada um tem um jeito. Então assim, a gente aprende, Porque
ele tem as limitações dele. E eu tenho que entender, porque senão vai gerar problema dentro do lar. Tem alguém querendo falar alguma coisa aí também? Vocês podem falar, tá? Rapidinho, pode. Quer falar, meu bem? Não. Porque eu coloquei aqui que a tendência nossa é Estou isso procurando mesmo. um microfone aqui, porque se alguém quiser falar, pega o microfone e leva para a pessoa. Né? Tem outro ali. Se alguém quiser, levanta o dedinho e a gente leva até você, tá? Porque a tendência nossa é isso, né? A mulher mais agoniada, pelo menos eu sou, e eu vejo que muitas tá? Não adianta você falar que não é não, porque tem muitas aí que é assim, não é, Jônio? Mas nós temos que frear, tá? A auxiliadora, ela está com o marido, né? Deixa eu ver aqui, errei. A auxiliadora é você estar com ele para tudo, né? Você tem que estar com seu marido para tudo. E não nos momentos, e não só nos momentos de dificuldades ou de alegria, em todos os momentos. Muitas mulheres falam assim: ah, não, pastora, tem que ser assim, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, só que não é, tá? Não é assim, meninas, acalma aí, porque não é só você que manda dentro da sua casa, não, tá? Tem um homem lá que ele está acima de você, não é? Você precisa respeitar, você precisa ter limite, tá bom? Muitas mulheres precisam ser flexível para o seu casamento ser duradouro. Entendeu isso? Amém. Algumas mulheres, né, a gente vê muitos casamentos sendo destruídos por conta disso, porque elas não querem ser flexíveis. É do meu jeito e pronto, está errado. Você está sendo ignorante e feia demais se você pensar dessa forma. Não tem que ser tudo do seu jeito. Você tem que ser flexível. Hoje é do seu jeito, amanhã é do jeito dele e vai. E do jeito também até dos filhos, sabia? Porque você não mora sozinha com seu marido, né? Tem uma filha. Então, ela também manda ali dentro. Então, temos que ser flexível. Eu acho que em todas as áreas também. A flexibilidade ela tem que existir, né? A gente tem que ser moldável. Igual o pai falou uma vez que não importa a idade que ele tiver, se ele precisar aprender, ele vai aprender. Né? Acho que as pessoas elas não querem, porque isso foge do conforto delas. Elas querem estar ali do jeitinho que elas querem, confortávelzinho. E aí essa falta de flexibilidade faz um casamento acabar, faz os filhos, né, ter raiva dos pais, essas coisas aí. É isso aí. Precisamos ser flexíveis. A mulher auxiliadora, ela tem parceria. Ela trabalha em conjunto, compartilhando responsabilidades, tarefas juntas e até problemas, conseguindo resolver juntos. Né? Até os problemas a gente consegue resolver junto. Então, a gente tem que estar em parceria o tempo todo. Igual uma vez aconteceu, meu amor, com a gente, comigo e com você. A gente estava desentendendo em algumas coisinhas e por faltar, eu acredito, flexibilidade da minha parte, né? Não sei se da sua, porque aí é você que fala, mas da minha parte, o Sander, o nosso filho, teve que entrar. Então já aconteceu situação entre eu e minha esposa que o Sander, o nosso filho, interveio. E eu lembro até hoje, né? Você lembra? Ele falou assim: opa, pode parar, não. Né? Discussõezinhas, né? Por causa de não se dobrar a uma situação. E ele acho que ele percebeu que o negócio ia aumentar mais, ia aflorar mais. Ele entrou de uma vez, falou: pode parar agora, vocês dois, né? Lembro muito bem desse fato. Então, essa falta de flexibilidade, ela pega pastor, ela pega grandes homens inteligentes, né? Grandes homens que são aí, de repente, honrados na sociedade. Seja lá o que você for, se você não for flexível, vai haver alguma situação, mesmo que você seja o santarrão, né? Vai haver alguma coisa, né? Porque eu sou pastor da igreja, eu sou um pastor, né? Tenho que dar exemplo que se eu não for flexível, as coisas vão andar normal. À medida que eu não for flexível, eu posso ser o que eu for. Vai dar problema. Né? Estou dando aqui um testemunho, né? Sim. Essa falta de flexibilidade, ela afeta 100% os filhos. Você vê que o Sander, ele estava ali, né? Eu estava falando com a minha mãe e minha cunhada que a gente, quando às vezes fica muito calado, né? O pai e a mãe não conversam muito, aí eu já fico assim: meu Deus,
será que eles brigaram? Ai, meu Deus. Aí eu fico só olhando assim de cantinho, porque isso afeta muito, né? Fica um clima muito pesado em casa, fica um clima horrível. Gente, já presenciei, assim, momentos em que eles brigaram, né, depois, e aí ficou tipo um... Limão. Aí você fica assim, mano, e agora? Parece que seu mundo cai, entendeu? Parece que, nossa, os filhos, eles são 100% afetados por essas emoções, né, que elas não são mudáveis na cabeça das pessoas. A gente consegue sim mudar, assim, A gente está falando isso aqui porque às vezes a pessoa olha para mim, para ela como pastor, olha para qualquer outra pessoa, né, que é pregador, que tal, que veste um terno, que põe uma gravata e pinta um santo ali, né? Pinta uma pessoa sobrenatural, extraterrestre, né? Mas não é. Na verdade, isso aí é uma coisa que é realista e, assim, lógico, é bem lógico que como pastores, né, como pessoas que estão instruindo, a gente não deixa o sol se pôr na nossa ira, né, a gente cumpre a palavra, a gente se reconcilia, a gente se retrata, né? E Deus é muito bom, porque quando tem os momentos de insensibilidade, Deus envia alguém, né, como nosso filho, fala através de alguém, e a gente sempre se dobra, então a gente nunca dorme, ou deixa uma noite virar para outro dia, ou sabe, aquele negócio fica uma semana, um vai dormir no sofá. Nunca acontece isso com a gente, porque a gente, por mais ser humano que por mais que se arranha, mas a gente tem a flexibilidade de poder se retratar, né? E hoje mais do que nunca, porque nós estamos falando de algo que o Sandro, hoje ele tem 24 anos, ele tinha os seus uns 18, eu imagino, mais novo, bem mais novo, né? Então faz muito tempo, hoje mais do que nunca a gente tem a vigilância e, né, o capricho de não se dar ao gostinho do inimigo entrar e minar, né? Então isso eu tenho certeza, pode falar. Estou andando com a minha esposa na moto, ela atrás, e na moto, tagarela, conversando, meu amor, não sei o quê. Aí, certo momento, a gente para de conversar, e vai um período de 1 quilômetro, 2 quilômetros sem conversar. Aí, o clima, para mim, o clima começa a ficar tenso, porque o nosso negócio é conversa, não, eu gosto de conversar. Aí eu bato na bundinha dela, pá, parece que está tudo bem, né? Eu dou uns tapinhas na bunda dela, na perna dela, pega porque o sono chega, aí eu fico amassa a coxinha dela aqui, né? Pego aqui nesse osso dela aqui que ela odeia, e dou uma apertada, ela, para com isso. Então, assim, esse clima, sabe, essa química que a gente não deixa acabar, não deixa morrer em tempo algum, justamente para inibir ou vetar essas questões, né, de insensibilidade, né, de falta de diálogo, essas coisinhas, né, que vai indo, quando é fé você está brigado, você está não sei o quê, dormindo separado, não sei o quê, né? Mas tudo isso se resolve na base da conversa. Sim. Tudo isso. Tanto questões de, não está sendo flexível, né, para mim, ou você não está sendo flexível para outra pessoa, né? No caso, eu falo aqui com os filhos, né? Não está sendo flexível para mim, ou eu, né, não estou sendo flexível à minha mãe. Então, senta, conversa. O que está dando errado? Por que está dando tão errado assim? A gente vai conversar e vai resolver isso aí. Não, lá em casa a gente tenta resolver as coisas nós, né, família. Porque assim, eu podia muito bem falar, não, nós dois decidimos, pronto, acabou, é o que nós achamos. Não, a gente é flexível também para ouvir os nossos filhos. Será que isso está certo? Será que isso é correto? A gente está querendo fazer isso, sabe? A gente é amigo, então acho que a família tem que ser assim. Também falando sobre flexibilidade, às vezes a gente não quer, porque o outro, o outro que errou, não, nem fica ali durão e tal. Só que a gente não pode ser assim, porque senão vai gerar muitos problemas. Até a questão, assim, até hoje você ser casado, tem coisa que a gente vai fazer, aí eu mando um zap para o Sandro, você acha que isso aí é legal? Dá uma pesquisada para mim aí. Aí ele, pai, né, mente jovem é outra história, então ele vai lá, pesquisa, esse negócio é meio complicado, porque não tem, tipo assim, a porcentagem de aprovação é pouca, e é uma coisa que eu não vi. Né? E hoje a minha nora também, ela vai dar a opinião dela, ela entra com alguma fala dela, e a gente aceita isso, e a gente trata alguma coisa que a gente vai fazer que pode dar errado, a gente trata na base de uma, vamos dizer assim, de uma junta de comunicação. E eu acho, presta atenção, eu vou falar uma coisa que eu falo que eu acho, porque eu preciso falar assim, eu acho que é difícil alguma coisa dar errado. Quando você tem uma junta de comunicação, mesmo que às vezes o filho já se casou, mas você ainda tem o capricho de ter uma opinião ainda.
né, de buscar ainda uma opinião à parte, né, antes de você fazer alguma outra coisa. Então, eu vou dizendo agora para você, é difícil de dar errado. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? É difícil quando a mãe vai lá, procura alguma coisa para o filho, mesmo que talvez nem precisava procurar, porque ela é muito inteligente para isso. Mas ela vai ter uma segunda opinião, porque pode ser que Deus vai falar na boca do filho. Não é hora, né? Não é hora. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Foi o que aconteceu essa semana, né? Eu estava muito preocupada com o negócio que a gente estava querendo fazer. E eu orando, e minha filha orando sozinha ali. Ela viu, né, a preocupação nossa. E Deus me mostrou na madrugada, né? Tive um sonho, assim, a noite inteira perturbada com isso. Aí eu acordei e falei o que tinha acontecido no período da noite. Aí a Sama falou, Deus respondeu a senhora. Eu falei para Deus, eu preciso de uma resposta para minha mãe. Então, assim, olha só que coisa mais linda, né? Então, assim, é muito bom a gente estar ligado, né? A família toda ligada. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho? Prometo, é a última. Porque quando as coisas para os nossos pais estão indo bem, os filhos também, eles vão recebendo, né, as coisas boas também. Então, eu vi ali, né, que eles estavam ali preocupados e empenhados naquilo. Eu falei bem assim, estava orando, falando, Deus, resolve para eles, responde ela. Porque minha mãe estava falando, mas até agora Deus me respondeu. Eu falei assim, oh meu Deus do céu. Aí na oração eu lembrei disso, falei, Deus, responde ela, entendeu? Mostra para ela de algum jeito aí. E ele mostrou tão claro que eu entendi na hora e aceitei e fiquei quieta. Falei, vamos esperar. Exatamente. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Em Gênesis 2:18, no versículo 2, versículo 18, diz assim: mas o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu sempre tenho ouvido falar, né, sobre mulher idônea, quando eu era jovem. Aí as meninas falavam, os pregadores falavam que idônea eram pessoas mais velhas. Aí eu falei, gente, nós vamos ter que estudar esse trem. Mas eu aprendi isso já um tempo atrás. Aí eu aprendi que não é pessoas velhas, né? Eu aprendi o quê? O que será uma auxiliadora idônea? É uma pessoa confiável, honesta e que tenha competência para desenvolver sua função de esposa. Então, idônea é uma pessoa assim, confiável, é uma mulher honesta, é uma mulher competente, que não deixa o seu lar se destruir. Tá? Não é quando fala, você é idônea, não é uma pessoa idosa. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eu até lembrei da mensagem que a missionária estava falando, né? Que ela... Quer falar? Espera aí. Pode falar. Acho que é porque as pessoas elas identificam a pessoa mais velha como uma pessoa mais confiável, mais sábia, né? Mais inteligente. Então, acho que tem essa confusão, né, deles mudarem o significado exato para o nome da coisa. Então, cadê as mulheres idôneas de hoje? Né? Eu coloquei aqui. Que em vez de incentivar os seus maridos a ser fiéis na casa de Deus, muitas não estão nem aí. Porque a nossa obrigação de mulher idônea é falar, meu bem, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel à igreja que você congrega, que nós congregamos. E muitas mulheres não estão nem aí. Deixa o pau quebrar, vamos falar assim, né? E está errado. Deus colocou você do lado desse homem para alertar ele que está errado. E muitas não estão nem aí. Nem elas mesmas é fiel. Nem elas mesmas não querem ser fiel a Deus. Então, como que ela vai cobrar alguma coisa do marido? Ensinar a casa dela que precisa ser fiel a Deus, à igreja. Então, hoje nós aprendemos isso. E a nossa igreja fala muito sobre isso, né? Então, se até hoje tem mulheres aqui dentro que não é fiel, homens também que não é fiel, aprenda. Né? Deus quer abençoar a sua casa. Por que você amarra tanto? Né? E Deus quer usar as mulheres aqui nesse lugar para alertar o seu marido. Marido, está errado. Eu lembro que quando a gente era novo, né, meu bem ganhava picado, vamos falar assim, hoje ele ganhava 50, amanhã ganhava 100, aquela coisa bagunçada. O que eu fazia? Amor, quanto você ganhou hoje? Ganhei 50, então me dá 5 aqui, que não é seu não.
Amor, e hoje? Não era, amor? Então, assim, um dia ele falou, amor, é tão difícil, eu não estou conseguindo aqui tirar certinho. Aí eu falei, não, pode deixar comigo, deixa comigo que eu dou conta. Pois eu pegava e fazia isso. Então, nós mulheres temos que fazer isso. Se o seu marido não está dando conta, não está sabendo administrar isso, pega você. E se o seu lar estiver destruindo, a culpa é sua. A culpa é nossa. Que Deus colocou nós para ajudar, para estar do lado do marido, para estar falando. E você tem um jeitinho, a gente sempre fala isso, nós temos um jeitinho de falar. Você não vai chegar ignorante e falar que é lógico que ele não vai aceitar. Mas você ora, fala, Deus, me ajuda, me dê palavras para me falar com esse marido, porque eu preciso que o meu lar seja fiel a Deus. A gente ouviu uma vez uma pessoa falando, estou revelando o segredo, estou revelando. Eu e minha mãe viu uma vez uma pessoa falando que o homem ele não gosta que manda nele, mas você consegue mandar de um jeitinho que ele não perceba que você está mandando, entendeu? E aí você tem que chegar do jeito certo, entendeu? Porque senão dá ruim. É verdade, está entendendo aí? A menina está solteira. Pensa quando casar, está preparada? Eita, glória! Hã? Tá Ela vai mandar de um jeitinho sutil, ó. Então... lembra que a missionária Elisete falou? Se você não está trabalhando, eu mudei o jeito que ela falou aqui. Eu coloquei assim, se você não está trabalhando, Deus entende. Ela falou, se você estiver doente na sua casa e não puder vir, Deus entende. Se você não trabalha, Deus ele entende, ele sabe que você não trabalha. Agora, se você trabalha e não quer ser fiel, ele está vendo. Cuidado, tá? E da mesma forma ela falou, quando você pode vir e você não vem, aí você enfraquece. Ela disse essas palavras. Então, assim, nós precisamos ser mais inteligentes, né? Precisamos abrir os nossos olhos. A missionária Elisete pregou uma palavra aqui, rapidinho, só para me refrisar esse pedaço aí. Ela pregou uma palavra aqui na sexta, né? Sexta. E ela disse assim, quando você está doente em casa, Deus... Ele não vai deixar você enfraquecer, porque você está em casa, não veio no culto para você receber uma palavra, se fortificar. Só que pelo fato de você estar em casa, mas porque está doente, Ele não deixa você enfraquecer. E ela dizia também assim, mas se você estiver em casa, sarado, curado, você vai enfraquecer. Foi. Porque você está lá sem querer vir, podendo vir. Eu achei linda essa expressão que ela frisou aqui na sexta. E eu falei, gente, como que Deus fala aqui conosco, né? Porque Deus é um Deus sábio, um Deus muito, né, amoroso. Então Ele entende tudo, irmão, sobre nós. Mais do que Ele te conhece mais do que você. O pai estava falando que Deus ele é um ser inteligente, né? A gente tem que ser também. Às vezes a gente vem com umas perguntinhas idiota pra caramba. Então chega assim, mas e se a pessoa, e se aquilo? Mas Deus é inteligente, Deus não é burro não, pelo amor de Deus. Não, eu coloquei também para mim não esquecer, porque eu adoro anotar, viu, gente? Então, eu coloquei assim, como que tem crente inventando tantas desculpas? Tantas desculpas. A desculpa que a gente ouve muito, estou sem tempo. Mentira, você tem tempo para qualquer coisa que você quiser. É ou não é? Eu não tenho dízimo. Mentira. Se você trabalha, você tem dízimo. Você que não quer entregar. É verdade ou não é? Ficou fraco. Quando fala de dízimo, o trem fica fraco. É verdade ou não é? É verdade. É verdade. Não tem oferta. Tem, gente. Todo dia nós compramos café da manhã. Todo dia meu bem gasta uns 20, 30 reais de manhã. Então, nós temos uma oferta para trazer para a igreja, assim. Eu estou doente, uma dor de cabeça, ou sei lá, uma pressão alta. Você não está internado, entubado, você tem saúde, sim. Deixa eu contar um negócio sobre o dízimo aqui para vocês. Quando nós não éramos pastores, a minha esposa já trabalhava no transporte escolar. Naquela época, a minha esposa ganhava bem demais da conta. Foi aí que a gente conseguiu muita coisa, né, nossa casa, um monte de coisa. O salário dela era muito bom, né? Hoje é bom, mas não tanto quanto antes, porque surgiu muitos clandestinos, então desmistificou muito os alunos. Eu lembro até hoje, eu vou revelar aqui para vocês, eu lembro até hoje que a minha esposa, ela
todo mês ela levava R$1.000 para dar de dízimo na igreja. Revelei aqui o segredo. Todo mês ela levava R$1.000, eu lembro disso como se fosse hoje. E ela não hesitava em trazer o dízimo do Senhor. E quanto que era? R$1.000. Nós não éramos pastor, não. Nós congregávamos. Nós só congregávamos. Eu era vice-pastor. E aí o que acontece? Eu nunca vi, escute isso aqui, é um testemunho nosso. Eu nunca vi Deus deixar a gente sem aluno. Nunca vi. Todas as vezes que uma mãe, um pai tira o filho dele da van, Deus manda 2. Em seguida, às vezes Deus manda 2, aí de repente sai um. A minha esposa está vendo porque que os 2 chegou? Porque um ia sair. E geralmente é assim, sai um integral, que é levar e buscar, que é um valor, e entra 2, que é só buscar, fica no mesmo valor do um que saiu. Aí eu falo, amor, que cuidado de Deus por nós. Só que aí eu vou voltar um pouco atrás e vou ver o que é que isso, qual é esse cuidado. É porque a minha esposa nunca deixou de cuidar da obra do Senhor, mesmo sendo um dízimo de valor alto, ela nunca deixou de cuidar. Então assim, é uma coisa surreal, sobrenatural essa questão. Aí foi surgindo muito clandestino, muita gente levando os carros e tal, nas doblô e tal. Aí foi saindo os alunos, aí, meu Deus do céu, e agora? Só a gente cadastrado aqui pela prefeitura, esse tanto de gente sem cadastro aqui, e não paga nenhum imposto, nós pagando, e aquela tribulação. Mas a gente olha assim para dentro da van, os alunos lá, a gente parando nas portas, pegando eles, levando para o colégio. E no dia que acabar os alunos, é porque Deus não quer mais essa porta. Eu entendo assim. Eu sempre falo para ele, Deus, eu vou descansar no Senhor. Eu já descansei já há um tempo atrás. Então assim, não tem essa preocupação mais. No dia que não tiver aluno, é porque Deus não quer mais que a gente continue nessa área. É assim. Então, voltando lá, né? Nós colocamos desculpa demais, né? E a gente tem que parar com isso. Eu estava falando, meu bem, amor de Deus. A gente fica até pensando, se eu fosse Deus, na hora que um falasse, eu não tenho tempo, eu matava ele na hora. A gente pensa desse jeito. Como assim? Não tem tempo para as coisas de Deus, mas para as coisas nossas nós temos tempo? Né? A gente não pode falar essas coisas. Nós temos que parar de ficar colocando desculpa. Amém? A palavra está um pouco pesada, não está? Mas é bom, gente. Não é pesada, não, é de instrução. Quando a gente deixa essas palavras, né, entrar no coração da gente, tudo muda. Tudo muda. Então, assim, do mesmo jeito que eu quero para mim, eu quero para vocês também, né? Quero que vocês cresçam, que vocês sejam melhor a cada dia. A última coisa eu encerro para a Sama, senão vou pegar o tempo deles todinho. A última coisa. Nós, mulheres, temos que entender que o nosso lugar é ao lado do nosso marido. Sempre ao lado. Amém? Amém? Nunca na frente e nem atrás. Deus quer que a gente esteja ao lado o tempo todo. Tem mais coisas, mas eu encerro aqui. Só para me dar uma fala aqui, rapidinho aqui, a ação já vai entrar. Eu não vou falar a minha parte não, porque por causa do tempo. Não, a gente vai trocando ideia, é isso aí. Mas eu estava esses dias falando, rapaz, é muita rejeição a forma da gente pastorear, é muita rejeição a forma da gente ensinar. Aí eu dei uma comparada à Igreja Palavra Viva com outras igrejas que nós vemos aí, já há um tempo de existência, muito cheia. Aí eu falei assim, aí eu vi a forma como a forma como a gente ensina, eu percebi isso. É muito família, é muito pai e filho, é tipo muito direta, né? Porque pai e filho é direto, né? Pai e filho chama o filho, aqui vem cá meu filho. Então a forma como a gente, pastor, mas porque a igreja é pequena, tem poucas pessoas. Eu acho que não. Se a igreja crescer, tiver 1000, eu acho que vai ser direta do mesmo jeito a forma. Aí eu estava analisando a forma como os pastores por aí, ministros, eles pegam assim mais no bolão. Deus é amor, Deus te ama e tal. Ai, meu queridinho, tal. Aí eu falei assim, é diferente um pouco a forma como a gente ensina mais pai e filho, né? Mais filho e pai, aquela conversa assim. Então às vezes é por isso que às vezes soa assim. Não tem nada a ver de que é duro, que não sei o que lá, é porque a forma é diferente, né? Deus está em todos os lugares, mas a forma como os pais ensinam, muda de um lar para o outro, né? E aqui na Palavra Viva, às vezes é por causa disso, né?
A gente gosta muito de ver vocês adorando, ver vocês avançando, contando testemunho igual conta aqui, cantando, adorando. Que testemunho lindo do Serginho, né? Que obra, né, Serginho, que Deus fez na sua vida, tá? desse livramento grandioso. Meu Deus, eu arrepiei o que você estava falando, né? Que bênção que Deus fez na vida da Célia agora, que ela contou esse testemunho poderoso, que o cara pegou o dinheiro dela, teve que devolver, miando igual gato. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. É ruim, viu, de você estar aqui e de repente sair daqui e falar, Deus não estava lá. É ruim, né? Deus está aqui com a gente, quem crê nisso? Amém? Então é o seguinte, eu conheço e conheci muitos amigos, amigas que eles não são felizes com os pais que eles têm. Em alguns casos isso é culpa dos filhos, em outros casos isso é culpa dos pais. Mas não quer dizer que seu pai é ruim, que você também tem que ser como ele é. É claro que nós somos reflexo dos nossos pais, mas não quer dizer que você tem que estar errado se ele estiver errado. Você não tem que errar junto. Todas as coisas que nós aprendemos, desde criança, nós aprendemos por modelagem. Nós aprendemos por olhar e repetir. A gente olha, copia e repete. É mais ou menos assim, não tudo, né? Mas a maioria das coisas. Mas nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos copiando, de quem nós estamos copiando. É claro que nós não estamos falando aqui de amigos e tal, mas em todos os casos, temos que tomar cuidado com o que nós copiamos. E nós sabemos muito, nós sabendo disso, nós podemos controlar o que nós estamos copiando. Né? Todo mundo aqui é filho de alguém, e muitos são filhos que têm filhos. E muitos de vocês talvez estão sendo ali cautelosos para não repetir erros dos seus pais, né? Ou no futuro não repetir erros que talvez vocês fizeram, vocês erraram, para que os seus filhos não modelem essas coisas, né? Não copiem essas coisas de vocês. E a verdade é que não há muito assim o que falar, digamos, sobre os filhos, a não ser coisas que nós já falamos normalmente, como obediência, respeito e honra. Mas uma coisa que nem é sempre falado é sobre ajuda, a ajuda para com os pais. Muitas coisas que nós podemos esquecer é que nós nem sempre tratamos bem, ou nós nem sempre tratamos bem os nossos pais, né? Mas, independente, se o seu pai te trata bem, sua mãe te trata bem, você tem que aproveitar e honrar, obedecer, fazer tudo, né, que você puder ali para ter essa união. Porque os pais e as mães, o pai e a mãe, eles são únicos nas nossas vidas. É uma coisa insubstituível, não há como substituir um pai e uma mãe. Você honra, você obedece, você respeita, mas mesmo que talvez ali o seu pai e a sua mãe não retribua isso, esse respeito, essa honra, Deus ele está vendo isso, ele retribui isso. Não há necessidade de nós nos preocuparmos com, meu pai não está retribuindo, mas Deus está vendo isso. Um filho ele mostra que ele é sábio quando ele, mesmo ele talvez não concordando com aquilo que o pai quer que ele faça, ou que o pai quer que ele continue fazendo ou não faça, ele vai estar ali obedecendo o que lhe foi ordenado para o pai. Claro que eu não estou falando de um erro que vai acabar com a sua fé. Estou falando de coisas... eu não concordo com isso, com meu pai. Não vai acabar com a sua fé? Então, faça o que lhe foi ordenado. Flexível, exatamente, nós falamos isso no início. Tem um versículo que Deus ele está falando sobre os israelitas no deserto. Mesmo Deus ele dando ali o maná do céu para eles... Eles não pararam de murmurar, de reclamar naquele momento, mesmo Deus dando maná a eles, né? Em 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Foram destruídos pelo exterminador pelas murmurações. Mesmo Deus ali fazendo o que ele podia pelos filhos dele, né? O que é murmurar? É você estar descontente, você mostrar uma falta de fé, um descontentamento, uma falta de gratidão por aquilo. Então, quando você só vive murmurando dos seus pais, você está mostrando que você não é contente com os seus pais. Você está mostrando o seu descontentamento, a sua falta de fé, a sua falta de amor por eles,
mesmo eles empregando aquilo, um esforço gigantesco para poder ali fazer o que eles poderiam fazer pelos filhos, né, por vocês, por nós aqui. Então, isso é mostrar falta de gratidão a eles, mesmo eles estando aqui para nos ajudar com alguma coisa. Um filho, ele mostra que ele é sábio quando ele cede de fazer certas coisas ou desiste de fazer certas coisas. É a mesma coisa que ceder, para não criar uma contenda com os pais. Como eu falei, não algo que vai acabar com a sua fé, mas algo que talvez seja uma bobeira. Eu estou falando aqui não de coisas grandes como, vou deixar de fazer a faculdade que eu quero, porque meu pai quer essa faculdade. Não estou falando disso. Estou falando de nós estarmos... Pequenas coisas. Vamos dar um exemplo? Meu sonho é fazer uma tatuagem, mas a minha mãe acha que é errado. Pecado ou não sendo pecado ou não sendo pecado. Não é isso que nós estamos tratando. Eu quero fazer muito uma tatuagem, mas ela não quer, porque ela acha que é errado, ela acha que não é certo. Eu vou fazer isso para irritar ela? Eu vou fazer isso para irritar meu pai? Não. Isso é ter sabedoria. E aqui, quando eu me casar, né, quando eu tiver meus filhos lá, eu faço o que eu quiser. Mas, enquanto eu estiver na casa dos meus pais, o respeito. Não há necessidade de eu fazer. Ela acha que é errado? Então, tudo bem. Quando eu sair, eu faço. Outra coisa, não tem necessidade de também ficar falando isso. Então, quando eu sair, eu vou fazer. Isso é ter um desrespeito, não é? Então, nós temos que ter respeito. Outra coisa, um filho, ele mostra que ele é sábio quando ele, mesmo casado, ele morando ali talvez longe dos pais, ele mostra cortesia. Gente, essa palavra é a palavra perfeita. Cortesia é honrar os seus pais. Cortesia é você mostrar consideração, respeito. Em Provérbios 23, 22 diz o seguinte, escute o seu pai, pois ele lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não desprezar a sua mãe e escutar o seu pai é ter cortesia, mostrar consideração por eles. Uma coisa que é insubstituível, como eu já falei, são os nossos pais. A pessoa pode odiar o tanto que for os pais dela. A senhora pode ter feito o maior mal para mim, o pai pode ter feito o maior mal para mim, mas se os pais da pessoa estiver no hospital quase morrendo, a pessoa vai fazer de tudo, o filho vai fazer de tudo para que todos aqueles anos fossem recompensados. Vai falar o tanto que ele ama, vai chorar muito, mesmo que os pais talvez não tenham feito algo bom para ele. Você quer falar? Isso é o que o livro da sabedoria nos diz para nós que somos filhos, para nós ser sábios, para nós mostrarmos cortesia aos nossos pais. Só um minutinho, então, já que você me deu essa vez. Eu lembro muito bem e falo para a Samila, né, direto, como eu fui tratada injustamente, né, em algumas questões. Sempre fui uma menina muito dedicada à minha casa, né, à casa dos meus pais. Respeitei eles demais. Então, e eu tinha um tratamento muito agressivo, né? Me chamava de vagabunda, de que você vai virar uma puta, sabe? Assim, não tinha aquela sabedoria para falar comigo, né? Então, assim, eu chorava muito. Eu falava, nessa época eu já era da igreja, né? E eu falava para Deus, todas essas palavras que eu ouvi, eu não aceito, eu repreendo, eu falava desse jeito com Deus. Então, assim, mesmo ouvindo tudo que eu ouvi, né, que me machucou, lógico que me machucou, chorava muito, e às vezes quando eu lembro ainda sente aquela vontade de chorar, mas não porque está machucando, não, é por causa que é muito feio e pesado. Mas eu não deixei, né, de estar com minha mãe naquele momento que ela precisava, de tratar ela com honra, né? Porque eu podia muito bem falar, não, se vira que essa doença, né? Você se vira, senhora, procurou outra pessoa, me maltratou, falou tanta palavra pesada. E eu não deixei isso descer para o meu coração. Eu sempre falava, Deus, eu sei que é porque ela não tem sabedoria. Ela não tem sabedoria, então ela fala assim comigo. E eu jamais vou falar isso para os meus filhos. As palavras para os meus filhos vão ser tudo diferente. Eu quero abençoar eles, eu quero que eles sejam melhor do que nós, do que eu. Então, assim, a gente aprende, às vezes, com os momentos difíceis que a gente passa.
né? Para a gente não cometer a mesma coisa. É isso aí. Tudo na nossa vida, né? A gente ou aprende com as pessoas, com os erros dos outros, ou a gente aprende com nossos erros, né? Antes aprendendo com os erros dos outros do que com os nossos, para a gente não precisar passar por certas situações. Os filhos, eles têm que facilitar o trabalho dos pais, né? Não é só seu dever, não é só dever dos seus pais fazerem as coisas de casa ou qualquer outra coisa, mas é dever de todo mundo, ajudar os pais. Como que você vai ter tempo, o seu pai vai ter tempo com você, se você não dá tempo para os seus pais? Então, nós temos que dar tempo para os nossos pais, para que eles não façam tudo pela gente, tudo para a gente, entende? Eu sei que não é fácil para eles, e você, talvez ele, sendo um filho que reconhece isso, facilitar isso, o trabalho deles. Nós ouvimos muitas palavras, né, sobre honra, sobre obediência, mas nós não ouvimos palavras sobre nós conversarmos, né, sobre o quão é difícil cuidar de um adolescente que está ali, talvez na puberdade, está querendo namorar, ou de um bebê que está ali amamentando, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da casa, ou de um jovem que está na faculdade, e a faculdade é um lugar assim meio hostil, digamos assim, a nós que somos cristãos. Então, nós não analisamos isso, nós não falamos tanto isso. É claro que eu não estou falando isso para assustar ninguém, até porque se for assustar disso por causa do que eu falei, de ter filhos, desiste de tudo então, porque o trabalho tem dificuldade, ter filhos tem dificuldade, arrumar um marido tem dificuldade, tudo tem dificuldade nessa vida. Mas, por que nós vamos dificultar ainda mais, passar essas dificuldades inevitáveis, dificultando ainda mais? Não tem como, não é mais fácil facilitar para os nossos pais, facilitar a convivência? Nós estamos muito acostumados, como a Sera falou, em pensar muito em nós mesmos, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Só que nós não pensamos no que o outro quer, no que o outro precisa. Nossa, chegou do trabalho cansado, então, nossa, eu vou dar uma ajuda, né? Eu vou ajudar, vou fazer o que eu posso. E aí, quando a gente vê os nossos pais, estão assim, meu Deus, tem o espiritual dos meus filhos, mas ele pediu isso, mas aí não tem como eu comprar porque eu tenho que comprar comida. E quando a gente vê nossos pensamentos assim, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada de importante. Então, por que não facilitar a vida dos nossos pais? Acho que esse é o ponto também essencial para nós que somos jovens, filhos, né? Até filhos que são adultos, que talvez ali moram na casa dos pais, né? Quando os seus pais eles estiverem tentando lhe ensinar algo, claro que se não for algo que vai acabar com o seu espiritual, com a sua fé, e você não estiver querendo aprender, mudar, melhorar, você tem que pensar e lembrar que o inimigo ele usa isso, bem isso aí mesmo, para sacanear você, para tentar colocar intriga na sua cabeça, no seu coração, e isso acabar culminando na sua família, no meio de todos, né? Nós, seres humanos, nós somos em todos os momentos movidos pelas emoções. Briga, paixão, união, tudo isso é movido pelas emoções. Você não quer falar não, né? Só um minutinho, tá? O tempo está acabando. Aí, vamos resumir, né? Tá lindo, tá gostoso, mas é só para não passar tempo. Claro. E nós somos movidos pelas emoções. Se nós não soubermos, não segurarmos essas emoções, a gente acaba ferindo alguém da nossa família, e isso é o que o diabo quer. Ele quer acabar com a família, porque é isso o que Deus plantou para nós aqui na terra. Pode falar, pai. Acabou? Então vamos colocar em pé. Meus queridos, a minha fala, irmão Eni, irmã Simone, pode subir aqui, meus queridinhos. Nós temos uma campanha para fazer, só que hoje seria o término da campanha. Nós vamos terminar ela quarta-feira, tá? E espera aí, Sam, nós vamos eu só quero deixar uma palavra para todo mundo aqui, seja pais ou filhos. Escute aqui, quem me ouve. Não deixe ninguém só. Não deixe ninguém só. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Não deixe ninguém só. O que é isso? Dentro do seu lar tem pessoas que precisam de ajuda sua, que precisam de favor seu, que precisam de uma palavra sua, do seu lenço para enxugar as lágrimas dessa pessoa.
É uma filha adolescente ou é um filho adolescente que precisa que você instrua ele para ele ir para o colégio instruído, para lá o inimigo não minar os ouvidos dele. Não deixe ele só. Não deixe sua mulher só. Às vezes ela está introvertida dentro dela, não querendo falar alguma coisa para você, mas você como marido sabe, você vai ver nos olhos dela que ela precisa de ajuda, que ela precisa de alguma coisa. Você vai falar: o que foi, meu bem? Não deixe ninguém só. Diga comigo assim, ó: eu não vou deixar ninguém só. Sabe, irmãos, isso aí é muito perigoso. Às vezes é uma família que está dentro de uma casa e tem gente vivendo sozinha lá dentro. Sozinha. Porque ela tem uns problemas, ela está vivendo os problemas, mas ela sabe que se ela compartilhar com alguém vai ser 4, 5 pedras na mão para acertar nela. Ou talvez vai dizer: resolva você, se vira, você que contraiu o problema, você que resolva. Não deixe ninguém só. Eu vou repetir a palavra de novo para gravar na sua cabeça: não deixe ninguém só. Amém? Ajude financeiramente, ajude moralmente, ajude espiritualmente. Não deixe essa pessoa que mora com você sozinha, em nome de Jesus. Amém? Às vezes tem muitas mulheres que choram nos cantos. Tem muitos maridos que não choram para não, por ser macho, homem, mas ele está dentro dele moído, porque ele não tem a companhia da mulher. Ele está sozinho no sonho, sozinho na batalha. Da mesma forma, a mulher ela já chega a expressar, ela já chega a chorar, né? Ela já chega a se derramar. Você vê ela com o olho vermelho, né? Não viu as lágrimas, mas está vendo o olho vermelho. Não viu as lágrimas, mas está vendo o olho inchado. Então não faça isso, não deixe ninguém só. Diga comigo mais uma vez, profeticamente, diga: eu não vou deixar ninguém ficar sozinho. Amém? A irmã Simone Moerni, aplaudam a Jesus nessa hora.